A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos aqui para um momento de fé e discernimento espiritual. Este vídeo é uma reflexão profunda sobre como Deus confirma quando uma pessoa é realmente colocada por Ele em nossa vida. Talvez você esteja em dúvida sobre um relacionamento, tentando entender se deve continuar esperando ou seguir em paz. Ao longo desta mensagem, o Espírito Santo vai te mostrar os sinais, as verdades e os caminhos espirituais que revelam quando um amor vem de Deus. Prepare o coração, porque este é um tempo de resposta, de cura e de direção divina para a tua vida sentimental. Talvez você esteja vivendo um relacionamento em que as emoções são intensas, mas o coração está cansado. Há dias em que você sente paz e outros em que a dúvida te consome. Mas saiba, o amor que vem do Pai traz calma à alma. A presença de alguém que é realmente de Deus não te afasta da oração, te convida a orar ainda mais. Ela não te distrai da presença do Senhor, te aproxima dele. A palavra diz: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Isso quer dizer que o que é dele vem acompanhado de ordem espiritual, de clareza e de descanso interior. Mesmo que existam desafios, há uma certeza silenciosa que sustenta o coração. Quantas vezes confundimos intensidade com propósito? Achamos que quanto mais forte for o sentimento, mais de Deus ele deve ser. Mas a intensidade sem direção pode ser apenas emoção. E emoção sem discernimento nos cansa, nos perde, nos fere. O amor que vem do Senhor é diferente. É firme, é constante, é paciente. Não é aquele fogo que consome e se apaga. É a chama que aquece e permanece, mesmo no vento. Agora, feche seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor, acalma o meu coração. Se o amor que eu sinto vem de Ti, confirma-o pela paz. E se não vem de Ti, dá-me sabedoria para descansar e esperar. Tira de mim o medo, a pressa e a confusão. Ensina-me a discernir entre o que é emoção e o que é Tua voz. Que a presença dessa pessoa, se for a Tua vontade, me leve para mais perto de Ti e não para longe. Que o meu coração aprenda a amar com pureza e não com ansiedade. Respire fundo agora. A paz é o selo da vontade de Deus. Ela é o sinal mais simples e mais verdadeiro de que Ele está conduzindo o seu caminho. Quando o amor vem de Deus, você não sente peso, sente leveza. Você não se perde e se encontra. E a cada oração, o coração se torna mais sereno, porque entende que o céu está no controle. Meu irmão, minha irmã, há um tempo em que o coração cansa de esperar. Um tempo em que as promessas parecem distantes e o silêncio de Deus pesa mais que as palavras. Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar: a espera não é punição, é preparação. O que parece atraso é, na verdade, o cuidado de Deus te moldando para algo maior. O amor verdadeiro não é imposto pelo tempo humano. Ele floresce no tempo de Deus. E esse tempo é o solo onde a fé amadurece, onde o coração aprende a confiar mesmo sem ver, a orar mesmo sem entender, a permanecer mesmo quando tudo parece parado. O tempo da espera é o altar onde o amor é provado, purificado e fortalecido. Pense em Jacó. Ele serviu 7 anos por Raquel. E a Bíblia diz que pareceram-lhe poucos dias pelo muito que a amava. Gênesis 29:20. Jacó não reclamou, não desistiu, não negociou com Deus. Ele esperou porque sabia que o amor verdadeiro não é apressado. Ele é paciente, porque nasce do propósito e não do desejo. Assim também é com você. O que parece demora é apenas o Espírito Santo preparando os dois corações para o mesmo chamado. Talvez você diga: Senhor, por que ainda não aconteceu? E Deus te responde com ternura: porque ainda estou te ensinando a amar sem depender, a esperar sem duvidar e a servir sem cobrar. Enquanto você espera, o céu trabalha. Enquanto você ora, Deus escreve os bastidores da promessa. E quando o tempo certo chegar, tudo fará sentido, não pela pressa, mas pela perfeição do plano divino. Ore comigo agora. Senhor, ensina-me a esperar em Ti. Quando o tempo parecer longo demais, lembra-me que o Teu relógio é perfeito. Quando o coração quiser desistir, renova em mim a esperança. Não me deixes ver a espera como castigo, mas como treinamento.
Faz do meu silêncio um solo fértil de fé, onde o teu amor possa florescer no tempo certo. Deus está moldando o seu coração para amar de forma madura, firme e fiel. Ele está te ensinando a não colocar o outro no centro da tua fé, mas a colocar o teu amor nas mãos dele. E quando o céu unir o tempo certo ao coração certo, você entenderá que cada lágrima da espera foi uma semente do propósito. O tempo de Deus nunca falha. Ele não se atrasa. Ele prepara. E o que vem dele permanece, porque nasce da obediência e floresce no terreno da paciência. Há uma linha muito sutil entre amar com fé e se prender por carência. E é nessa linha que muitos corações se perdem. A oração, quando nasce da entrega, liberta, mas quando nasce da necessidade de controlar o outro, aprisiona. O amor que vem de Deus nunca escraviza a alma. Ele a expande, a eleva, a amadurece. Quantas vezes, em momentos de angústia, oramos dizendo: Senhor, faz com que essa pessoa volte. Senhor, não me deixa perdê-la. Mas a oração que move o coração de Deus é diferente. Ela diz ao Senhor: cuida do coração dela, guia os passos dela, e se for da tua vontade, que nossos caminhos se encontrem no teu tempo, não no meu. Percebe a diferença? Uma oração quer possuir, a outra quer confiar. Uma nasce da ansiedade, a outra da fé. E é nessa entrega que a alma cresce, quando aprendemos a amar como Jesus amou, servindo, abençoando, desejando o bem do outro, mesmo que o caminho seja incerto. O verdadeiro amor te aproxima de Deus. Se a presença dessa pessoa te leva a orar mais, a buscar mais, a perdoar mais, então há propósito nisso. Mas se ela te afasta da presença divina, se te faz depender mais do que confiar, então Deus está te chamando de volta para o centro da tua fé. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O amor é uma dessas outras coisas. Ele vem como acréscimo, não como substituto da presença divina. E quando você coloca Deus antes de qualquer pessoa, Ele coloca as pessoas certas ao seu lado. Vamos orar juntos. Senhor, ensina-me a orar com sabedoria. Que a minha oração por essa pessoa não seja um pedido de posse, mas um gesto de amor. Tira de mim toda a dependência emocional. Faz-me crescer espiritualmente através desse sentimento. Se for da tua vontade, Senhor, une nossos caminhos com propósito. Mas, se não for, guarda o meu coração na tua paz. Que o meu amor nunca me afaste de ti, mas me leve mais perto da tua presença. A dependência prende, mas a fé liberta. Quando a oração nasce da entrega, o Espírito Santo transforma o sentimento em aprendizado. Que o amor que antes era peso se torna oração, e a oração que antes era insistência se torna confiança. É assim que Deus amadurece os corações, ensinando-nos que o amor verdadeiro não precisa dominar, apenas servir. Muitas vezes, o que pedimos a Deus não é o que estamos prontos para receber. Queremos o amor, mas ainda carregamos feridas do passado. Queremos o reencontro, mas ainda não deixamos o orgulho morrer. E Deus, em sua infinita sabedoria, não nega. Ele prepara. Antes de unir dois corações, Ele cura o interior de cada um, porque o amor verdadeiro não nasce da carência, nasce da cura. Quantas vezes você já orou pedindo que Deus mudasse o outro, e Ele começou a mudar você? Isso é graça. Deus trabalha primeiro no invisível, dentro de nós, ajustando sentimentos, limpando memórias, arrancando mágoas que poderiam destruir o que Ele deseja construir. Por isso, quando o processo parecer longo, não reclame. Adore. Quando o silêncio parecer injusto, não duvide. Confie. O tempo que Deus usa para te moldar é o mesmo tempo que Ele usa para alinhar o coração do outro. Há amores que Deus retarda não por castigo, mas por amor. Porque se viessem antes da cura, feririam mais do que abençoariam. Por isso o Senhor primeiro corrige os sentimentos e só depois abençoa os caminhos. Ele te ensina a amar com mansidão e não com cobrança, a servir com humildade
e não com medo. A cuidar sem se anular e a esperar sem perder a fé. Ore comigo agora. Senhor, eu me rendo ao teu processo. Se há em mim sentimentos feridos, cura-me. Se há orgulho disfarçado de amor, quebra-o. Se há lembranças que me impedem de amar com pureza, apaga-as com o teu perdão. Trabalha em mim antes de trabalhar no outro. E quando for o teu tempo, une nossos caminhos em santidade e verdade. Deus não une dois corpos cansados, Ele une duas almas restauradas. Ele sabe o momento certo em que você está pronto para amar sem medo. E quando essa hora chega, o amor deixa de ser esforço e passa a ser graça. Você não precisa mais lutar para manter, porque o que é de Deus permanece. Então, se agora parece que Deus está te afastando de alguém, entenda. Ele pode estar te preparando para amar de um jeito novo, maduro e livre. Confie no processo. A bênção que Deus tem para você não virá antes da transformação que Ele precisa fazer em você. E o dia em que o seu coração estiver limpo, Ele dirá: agora sim, filho, agora você está pronto para viver o amor que vem do céu. Quantas vezes o coração busca sinais onde deveria buscar a voz de Deus? Esperamos uma mensagem, uma coincidência, um gesto, e queremos crer que é o céu falando. Mas Deus não se manifesta na pressa do acaso. Ele fala com clareza, e sua voz ecoa nas Escrituras, não nos impulsos. A confirmação divina nunca é confusa, nunca é emocional, é espiritual, e sempre traz paz. O amor que vem de Deus não precisa de coincidências para se sustentar. Ele se firma na palavra, porque a palavra é a bússola que separa o que é sentimento passageiro do que é propósito eterno. E é nela que o Espírito Santo sussurra as respostas que o coração tanto procura. Você pode até buscar sinais, mas nenhum será mais verdadeiro do que o versículo que arde no seu coração quando você ora, porque é ali, no silêncio da leitura, que Deus fala mais alto. Muitos dizem: se essa pessoa me mandar mensagem, é um sinal. Se ela aparecer de novo, é porque Deus quer. Mas o Senhor te chama para algo mais profundo. Ele quer que você aprenda a reconhecer a voz dele pela palavra, e não pela emoção. Porque as emoções mudam, mas a palavra permanece. Ela é a lâmpada que guia, a luz que revela, a voz que não engana. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Essa luz não te cega com euforia. Ela te ilumina com sabedoria. Ela não diz: vá agora, mas ensina: espere no Senhor. E quando o tempo certo chega, tudo se confirma. Não por sinais externos, mas pela paz que habita o coração de quem confia. Ore comigo. Senhor, ensina-me a ouvir tua voz na tua palavra. Livra-me da necessidade de sinais superficiais. Abre os meus olhos espirituais para perceber o teu direcionamento nas Escrituras. Se for tua vontade, confirma pelo teu Espírito e não pela minha emoção. Faz com que o teu amor seja revelado em verdade e não em coincidências. Que a tua palavra seja o meu norte e o teu silêncio a minha confiança. A confirmação de Deus não é barulhenta, é firme e serena. Ela não gera confusão, gera certeza. E quando o Espírito fala, o coração se aquieta. Porque a fé não depende de sinais, ela se sustenta na promessa. E aquele que espera em Deus, mesmo sem ver, caminha com segurança, pois sabe que o Senhor nunca falha em suas confirmações. Quantas vezes o coração busca sinais onde deveria buscar a voz de Deus? Esperamos uma mensagem, uma coincidência, um gesto, e queremos crer que é o céu falando. Mas Deus não se manifesta na pressa do acaso. Ele fala com clareza, e sua voz ecoa nas Escrituras, não nos impulsos. A confirmação divina nunca é confusa, nunca é emocional, é espiritual, e sempre traz paz. O amor que vem de Deus não precisa de coincidências para se sustentar. Ele se firma na palavra, porque a palavra é a bússola que separa o que é sentimento passageiro do que é propósito eterno. E é nela que o Espírito Santo sussurra as respostas que o coração tanto procura. Você pode até buscar sinais, mas nenhum será mais verdadeiro do que o versículo que arde no seu coração quando você ora.
porque é ali, no silêncio da leitura, que Deus fala mais alto. Muitos dizem, se essa pessoa me mandar mensagem, é um sinal. Se ela aparecer de novo, é porque Deus quer. Mas o Senhor te chama para algo mais profundo. Ele quer que você aprenda a reconhecer a voz dele pela palavra, e não pela emoção. Porque as emoções mudam, mas a palavra permanece. Ela é a lâmpada que guia, a luz que revela, a voz que não engana. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Essa luz não te cega com euforia. Ela te ilumina com sabedoria. Ela não diz, vá agora, mas ensina, espere no Senhor. E quando o tempo certo chega, tudo se confirma. Não por sinais externos, mas pela paz que habita o coração de quem confia. Ore comigo. Senhor, ensina-me a ouvir tua voz na tua palavra. Livra-me da necessidade de sinais superficiais. Abre os meus olhos espirituais para perceber o teu direcionamento nas Escrituras. Se for tua vontade, confirma pelo teu Espírito e não pela minha emoção. Faz com que o teu amor seja revelado em verdade e não em coincidências. Que a tua palavra seja o meu norte e o teu silêncio a minha confiança. A confirmação de Deus não é barulhenta, é firme e serena. Ela não gera confusão, gera certeza. E quando o Espírito fala, o coração se aquieta, porque a fé não depende de sinais. Ela se sustenta na promessa. E aquele que espera em Deus, mesmo sem ver, caminha com segurança, pois sabe que o Senhor nunca falha em suas confirmações. Quantas vezes o coração busca sinais onde deveria buscar a voz de Deus? Esperamos uma mensagem, uma coincidência, um gesto, e queremos crer que é o céu falando. Mas Deus não se manifesta na pressa do acaso. Ele fala com clareza e sua voz ecoa nas Escrituras, não nos impulsos. A confirmação divina nunca é confusa, nunca é emocional, é espiritual e sempre traz paz. O amor que vem de Deus não precisa de coincidências para se sustentar. Ele se firma na palavra, porque a palavra é a bússola que separa o que é sentimento passageiro do que é propósito eterno. E é nela que o Espírito Santo sussurra as respostas que o coração tanto procura. Você pode até buscar sinais, mas nenhum será mais verdadeiro do que o versículo que arde no seu coração quando você ora, porque é ali, no silêncio da leitura, que Deus fala mais alto. Muitos dizem, se essa pessoa me mandar mensagem, é um sinal. Se ela aparecer de novo, é porque Deus quer. Mas o Senhor te chama para algo mais profundo. Ele quer que você aprenda a reconhecer a voz dele pela palavra, e não pela emoção. Porque as emoções mudam, mas a palavra permanece. Ela é a lâmpada que guia, a luz que revela, a voz que não engana. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Essa luz não te cega com euforia. Ela te ilumina com sabedoria. Ela não diz, vá agora, mas ensina, espere no Senhor. E quando o tempo certo chega, tudo se confirma. Não por sinais externos, mas pela paz que habita o coração de quem confia. Ore comigo. Senhor, ensina-me a ouvir tua voz na tua palavra. Livra-me da necessidade de sinais superficiais. Abre os meus olhos espirituais para perceber o teu direcionamento nas Escrituras. Se for tua vontade, confirma pelo teu Espírito e não pela minha emoção. Faz com que o teu amor seja revelado em verdade e não em coincidências. Que a tua palavra seja o meu norte e o teu silêncio a minha confiança. A confirmação de Deus não é barulhenta, é firme e serena. Ela não gera confusão, gera certeza. E quando o Espírito fala, o coração se aquieta. Porque a fé não depende de sinais, ela se sustenta na promessa. E aquele que espera em Deus, mesmo sem ver, caminha com segurança, pois sabe que o Senhor nunca falha em suas confirmações. Há um momento na caminhada da fé em que Deus não dá respostas, mas dá paz. E essa paz é o maior sinal de que Ele continua no controle. Mesmo quando nada muda por fora, algo muda por dentro. O coração se aquieta, as lágrimas cessam e o medo dá lugar à confiança.
É nesse instante silencioso que o Espírito Santo sussurra: você ainda não viu, mas eu já estou agindo. A fé verdadeira não precisa de garantias para descansar. Ela crê mesmo sem entender e permanece mesmo sem enxergar. Porque quem confia em Deus aprende que a paz não depende das circunstâncias, mas da presença dele. Quando o amor é de Deus, a alma sente tranquilidade, mesmo quando o futuro ainda é um mistério. E essa serenidade é um testemunho espiritual. O Espírito Santo está ali, sustentando o que o olhar humano ainda não compreende. O mundo ensina que segurança é ter tudo resolvido. Mas o céu ensina que segurança é saber que Deus não erra em seus planos. Você pode não ter garantias, mas tem promessas. E toda promessa de Deus carrega dentro dela o tempo certo e a vitória certa. Há momentos em que você vai querer sinais, respostas imediatas, confirmações visíveis, mas Deus vai te dar algo mais precioso: paz. E quando ela chega, é como um bálsamo que acalma as perguntas e preenche os vazios. A ciência chama isso de equilíbrio emocional, mas a fé chama de presença divina. Estudos mostram que a oração profunda reduz o estresse e aumenta a serenidade. Mas o que realmente acontece é que o Espírito Santo toca o coração e traz descanso para a alma cansada. Ore comigo agora. Senhor, obrigado pela paz que vem, mesmo quando eu não entendo. Quando o futuro parece incerto, lembra-me que Tu estás comigo. Não preciso de garantias humanas, porque tenho a Tua palavra e ela é suficiente. Faz o meu coração repousar na Tua fidelidade. E quando eu não ouvir Tua voz, ensina-me a confiar no Teu silêncio, porque sei que o Teu silêncio não é ausência, é trabalho em andamento. Deus está agindo em silêncio. Ele está escrevendo respostas que você ainda não pode ler. Mas o céu já se moveu em teu favor. O Espírito Santo está ajustando caminhos, acalmando tempestades e preparando um novo tempo de harmonia para o teu coração. A paz que você sente agora não é ilusão, é confirmação. Ela é o selo invisível de que Deus continua cuidando de tudo, mesmo quando os teus olhos não veem. E enquanto você ora, o céu trabalha, e a tua confiança se torna o terreno fértil onde o milagre floresce. Há um momento na caminhada da fé em que Deus não dá respostas, mas dá paz. E essa paz é o maior sinal de que Ele continua no controle. Mesmo quando nada muda por fora, algo muda por dentro. O coração se aquieta, as lágrimas cessam e o medo dá lugar à confiança. É nesse instante silencioso que o Espírito Santo sussurra: você ainda não viu, mas eu já estou agindo. A fé verdadeira não precisa de garantias para descansar. Ela crê mesmo sem entender e permanece mesmo sem enxergar. Porque quem confia em Deus aprende que a paz não depende das circunstâncias, mas da presença dele. Quando o amor é de Deus, a alma sente tranquilidade, mesmo quando o futuro ainda é um mistério. E essa serenidade é um testemunho espiritual. O Espírito Santo está ali, sustentando o que o olhar humano ainda não compreende. O mundo ensina que segurança é ter tudo resolvido. Mas o céu ensina que segurança é saber que Deus não erra em seus planos. Você pode não ter garantias, mas tem promessas. E toda promessa de Deus carrega dentro dela o tempo certo e a vitória certa. Há momentos em que você vai querer sinais, respostas imediatas, confirmações visíveis, mas Deus vai te dar algo mais precioso: paz. E quando ela chega, é como um bálsamo que acalma as perguntas e preenche os vazios. A ciência chama isso de equilíbrio emocional, mas a fé chama de presença divina. Estudos mostram que a oração profunda reduz o estresse e aumenta a serenidade. A carência é uma voz ansiosa que diz: eu preciso. O Espírito Santo é uma voz mansa que diz: confie. A carência te faz buscar alguém para preencher o vazio. O Espírito te ensina a ser completo em Deus, para depois compartilhar o amor com alguém. Por isso, antes de qualquer confirmação, Deus primeiro cura a necessidade de depender do outro. Porque o amor que nasce da falta não dura,
mas o amor que nasce da plenitude se torna eterno. Quantas vezes você já sentiu algo tão forte e acreditou que era Deus falando, mas depois descobriu que era a emoção? Isso acontece com todos nós. Mas o Senhor, em sua bondade, permite até esses enganos para nos ensinar a discernir a sua voz. E o Espírito Santo sempre fala com clareza. Ele gera paz, propósito e crescimento espiritual. Ele não gera medo, pressa ou confusão. A Bíblia diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Essa é a chave. O Espírito testifica, confirma e traz uma certeza mansa, uma confiança serena. Quando o amor é de Deus, o coração não vive de expectativas humanas. Ele descansa nas promessas divinas. Vamos orar juntos. Senhor, que eu aprenda a reconhecer a voz do Teu Espírito. Livra-me da confusão da carência e ensina-me a ouvir a Tua confirmação. Que as minhas emoções se calem quando o Teu Espírito falar. Confirma em mim o que vem de Ti e me dá sabedoria para soltar o que vem apenas da necessidade. Não quero seguir impulsos, quero seguir a Tua vontade. Fala comigo, Senhor, com a Tua voz mansa e verdadeira. O Espírito Santo nunca se contradiz. Ele é suave, mas firme. E quando ele confirma, não há dúvida que resista. Você percebe que algo se alinha por dentro. O medo vai embora, a ansiedade se cala e a paz ocupa o lugar do vazio. Essa é a presença de Deus em ação. Então, se você está em dúvida, não corra atrás de sinais, corra para o silêncio da oração. É ali que o Espírito fala. É ali que ele revela o que é real e o que é apenas carência disfarçada. E quando ele sussurrar no seu coração, você saberá. Não é ilusão, é confirmação. Porque o Espírito de Deus nunca confunde, ele direciona, e o que ele une, ninguém separa. O amor que vem de Deus nunca te diminui. Ele não apaga o teu brilho, não destrói tua paz, nem rouba tua identidade. Pelo contrário, ele te faz florescer. Quando é Deus quem une, o amor se torna uma ponte para o crescimento, e não uma prisão. Você se descobre mais forte, mais paciente, mais compassivo, mais parecido com Cristo. O verdadeiro amor não te completa. Ele te desperta. Ele revela o que há de melhor em você, aquilo que Deus já havia plantado no teu coração. E quando esse amor chega, você não se perde de si mesmo, você se reencontra. Porque o amor divino não é fuga, é retorno à essência. Ele te leva de volta ao propósito original, onde o amor é serviço, entrega e bondade. Veja o que a Bíblia nos ensina. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. Perceba, o amor verdadeiro não é fácil, mas é edificante. Ele não se resume a momentos bonitos, mas se revela nas escolhas diárias de paciência, perdão e perseverança. Ele te ensina a ser alguém melhor, não para agradar o outro, mas para agradar a Deus através do outro. Talvez você já tenha vivido um amor que te fez duvidar do teu valor. Mas quando o amor vem do céu, ele te faz lembrar quem você é, filho, filha amada, herdeiro da graça. Deus jamais colocaria em tua vida alguém que te destrói espiritualmente. Ele envia pessoas que te fortalecem, te ajudam a orar, te inspiram a crescer e te mostram Jesus através do cuidado diário. Pense um pouco. Desde que essa pessoa entrou na sua vida, você tem orado mais? Tem se aproximado mais de Deus? Tem aprendido a perdoar e a esperar com mais serenidade? Se sim, há algo sagrado acontecendo. Porque o amor que te leva ao altar é mais verdadeiro que o amor que te leva à ansiedade. Ore comigo agora. Senhor, se esse amor vem de Ti, que ele me faça crescer na fé. Seja um espelho da Tua graça e não um peso sobre a minha alma. Que cada palavra dita, cada gesto, cada oração nos aproxime mais de Ti. Livra-me dos amores que me desviam e firma-me no amor que me santifica. Faz-me amar como Jesus amou, com paciência, perdão e fidelidade. O amor divino não busca o que é fácil, busca o que é eterno. Ele não quer apenas companhia, quer comunhão. E quando você se entrega a esse amor,
Ele te transforma na tua melhor versão. Não porque o outro te muda, mas porque Deus age através do amor. A presença da pessoa certa te aproxima de quem você foi criado para ser. E esse é o maior sinal de que o amor é verdadeiro, quando ele te conduz para mais perto de Deus e não para longe dele. Nem toda demora é ausência de Deus. Às vezes, é guerra espiritual. O inimigo conhece o poder de uma união abençoada e, por isso, tentará de todas as formas interromper o que o céu está preparando. Ele sabe que 2 corações firmados em oração se tornam uma fortaleza espiritual. E por isso, lança dúvidas, medos e desencontros para confundir o que é santo. Mas o que vem de Deus, ainda que enfrente resistência, permanece firme. Talvez você esteja enfrentando obstáculos que parecem inexplicáveis, desentendimentos sem motivo, afastamentos repentinos, frio na alma, e o coração cansado começa a pensar: será que Deus ainda está nisso? Mas hoje o Senhor te diz: sim, estou. O atraso não é sinal de negação, é proteção. Porque antes de cada bênção, há um campo espiritual sendo preparado. E é por isso que antes da união, vem a luta, porque o inimigo tenta impedir o nascimento da promessa. Lembre-se, quanto mais sagrado é o propósito, mais forte é a resistência. José foi traído antes de ser exaltado. Daniel foi lançado na cova antes de ver o livramento. Jesus foi à cruz antes da ressurreição. A guerra espiritual é sinal de que algo santo está prestes a se cumprir. Por isso, quando as coisas começarem a apertar, não desista. Ore mais. O jejum e a oração são armas invisíveis que quebram cadeias e derrubam muralhas. E enquanto você ora, o céu guerreia por você. Há anjos sendo enviados, portas sendo abertas e corações sendo tocados. Mesmo que você não veja, Deus está lutando nas dimensões que seus olhos não alcançam. A Bíblia declara: o que Deus uniu, o homem não separe. Marcos 10:9. E isso inclui tudo o que o inimigo tenta usar: medo, distância, orgulho, confusão. Nada pode separar o que o Senhor decidiu abençoar. Ore comigo agora. Senhor, fortalece-me na batalha espiritual. Quando eu me sentir cansado, renova-me em teu espírito. Se há forças contrárias agindo, que o teu poder as desfaça. Coloca teus anjos ao redor desse relacionamento e cobre-nos com o teu sangue, Jesus. Dá-nos discernimento para perceber o que é luta e o que é livramento. E ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando o vento sopra contra. Meu irmão, minha irmã, não tema a resistência. Ela é sinal de promessa viva. Se não houvesse algo valioso, o inimigo não lutaria tanto. Mas lembre-se, nenhuma força das trevas é maior do que o nome de Jesus. Continue orando, continue crendo, continue jejuando, porque o amor que nasce da vontade de Deus não será destruído pela interferência humana ou espiritual. Quando o céu decreta uma união, o inferno pode até tentar, mas não consegue impedir. E no tempo certo, quando as batalhas cessarem, você verá que cada luta foi, na verdade, um testemunho sendo preparado. E então, com paz, você entenderá. O que era resistência era apenas prova da grandeza do propósito. O tempo é o filtro da verdade. O que é de Deus resiste a ele. O que não é, o tempo dissolve. A emoção é imediata, impulsiva, mas o tempo é paciente, sábio e fiel. E é por isso que Deus usa o tempo como instrumento de revelação, para mostrar o que os olhos da alma ainda não conseguem enxergar. Quando a emoção domina, tudo parece certo. Mas é o tempo que prova se o sentimento nasceu do espírito ou apenas do desejo. E o tempo nunca mente. Ele mostra intenções, amadurece corações e separa o que é passageiro do que é eterno. Por isso, quando Deus te pede para esperar, não é para te punir, é para te proteger. O Senhor sabe que o amor apressado se desgasta, mas o amor moldado pelo tempo se fortalece. Abraão esperou anos pela promessa, e mesmo sem entender, ele não desistiu, porque sabia que o tempo de Deus é diferente do tempo humano. Enquanto Abraão esperava, Deus estava formando nele a fé que sustentaria gerações. Da mesma forma, enquanto você espera, o Senhor está formando algo em você: paciência
discernimento, pureza e confiança. Ele está te preparando para reconhecer o amor que vem do céu e não se enganar com o brilho das emoções terrenas. Quantas vezes você quis apressar algo e depois percebeu que não estava pronto? Quantas vezes o coração quis avançar e Deus disse, ainda não. Esse ainda não é misericórdia. É o cuidado de um pai que te livra do sofrimento de chegar antes da hora. O amor verdadeiro não precisa ser corrido, porque ele não corre o risco de acabar. O tempo apenas lapida o que já é verdadeiro. Revela no teu tempo o que as minhas emoções não conseguem enxergar. Que a tua vontade prevaleça sobre os meus impulsos e que eu aprenda a descansar no teu relógio perfeito. O tempo é o melhor amigo da promessa. Ele expõe o que é falso, mas confirma o que é verdadeiro. E quando a emoção se acalma e a fé permanece, é sinal de que o amor tem raízes em Deus. Por isso, não tenha medo do tempo. Abrace-o. Ele está trabalhando ao seu favor. E quando o tempo de Deus chegar, você não precisará forçar nada, porque tudo fluirá com naturalidade, paz e propósito. Deixe o tempo agir. Ele é a ferramenta que o Senhor usa para transformar sentimentos em aliança e promessas em testemunhos. E no final, você entenderá que esperar nunca foi perda de tempo. Foi o processo da maturidade espiritual que te preparou para viver o amor que vem do céu. O amor que vem de Deus não é perfeito, ele é redimido. É um amor que nasce em meio às imperfeições humanas, mas floresce sob a graça divina. Não é o amor que nunca erra, é o amor que perdoa, que recomeça, que aprende a caminhar junto, mesmo com cicatrizes. Porque a graça não escolhe corações sem falhas, ela escolhe corações dispostos a amar apesar delas. O amor de Deus é a escola de humildade. Ele nos ensina que amar não é possuir, é servir. Que perdoar não é esquecer, é libertar. E que permanecer não é insistir no que fere, mas confiar no que cura. O amor de Deus não é feito de promessas humanas, mas de propósitos eternos. E quando esse amor habita em nós, ele muda tudo. O olhar, a fala, o jeito de cuidar. Passamos a enxergar o outro não como uma expectativa, mas como um presente do céu. A Bíblia nos lembra: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. E cada uma dessas palavras é uma etapa da graça em ação. Sofrer com fé é confiar no propósito. Crer é ver o invisível. Esperar é descansar no tempo de Deus. E suportar é permanecer com esperança, mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. Quando o amor é conduzido pelo Espírito Santo, ele se torna ministério. Ele edifica, inspira e transforma. Duas pessoas unidas pela graça se tornam instrumentos de restauração, pois onde há perdão, há presença de Deus. E o relacionamento passa a ser testemunho, não de perfeição, mas de redenção. O amor que Deus planta não é para ser admirado, é para ser vivido, compartilhado e multiplicado. Reflita por um instante. Será que o amor que você vive hoje tem espelhado a graça de Cristo? Tem te feito mais paciente, mais compassivo, mais disposto a perdoar? Se sim, é porque Deus está agindo, porque a graça sempre gera transformação, e o amor é o fruto mais visível dessa transformação interior. Vamos orar juntos. Senhor, faz do meu amor um reflexo da tua graça, que eu saiba perdoar como tu me perdoaste. Que eu aprenda a amar sem exigir, a servir sem esperar retorno e a permanecer firme mesmo quando for difícil. Abençoa o coração da pessoa que amo e que o nosso relacionamento seja um espelho da tua bondade. Que onde houver falhas, haja perdão. Onde houver distância, haja reconciliação. E onde houver dor, haja cura pela força do teu Espírito. O amor que vem de Deus não termina, ele amadurece. Ele se torna mais leve, mais sereno, mais consciente. E quando finalmente compreendemos que o amor é um dom, não uma conquista, o coração descansa, porque a graça de Deus é quem sustenta o que é verdadeiro. A conclusão é simples e profunda. Quando o amor se torna um ministério,
e não uma carência, é porque foi Deus quem plantou. E o que Deus planta, o tempo não destrói. Ele apenas faz florescer. Você não precisa temer o amanhã, porque o amor que é regado pela graça floresce até nas estações mais secas. Meu irmão, minha irmã, depois de toda essa caminhada espiritual, quero que o teu coração encontre descanso agora. Talvez você tenha ouvido cada palavra deste momento com lágrimas nos olhos, porque a tua alma cansou de tentar entender o tempo de Deus. Mas hoje, o Senhor te visita com mansidão e diz: Filho, filha, eu não esqueci das tuas orações. O que você sente, o que você espera, o que você entrega, tudo está nas mãos daquele que nunca falha. Se o teu coração ainda tem dúvidas, lembre-se, Deus não confunde, Ele confirma. Ele não demora, Ele prepara. E o silêncio que tanto te inquieta é, na verdade, o som do céu trabalhando por você. Enquanto você ora, Ele organiza caminhos. Enquanto você espera, Ele cura feridas. E enquanto você confia, Ele transforma o que parecia impossível em testemunho. O amor verdadeiro exige maturidade espiritual. Ele não nasce da carência, mas da confiança. Não busca respostas rápidas, busca o propósito eterno. E o tempo de Deus é o solo onde os relacionamentos que vêm do céu aprendem a florescer. Por isso, se há paz, propósito e esperança, não é ilusão, é direção. Deus está guiando teus passos, mesmo quando os teus olhos não veem o caminho. Talvez essa pessoa por quem você ora esteja distante, talvez o relacionamento esteja em pausa, talvez tudo pareça perdido. Mas o Senhor te diz hoje: nada está fora do meu controle. O que é teu em propósito não se perde, apenas amadurece no tempo certo. E mesmo que os caminhos separem por um tempo, se for da vontade de Deus, eles se reencontrarão no compasso perfeito da providência divina. Agora, entregue tudo nas mãos dele. Não lute mais com as próprias forças. Não carregue o fardo da dúvida. Deus sabe o que faz. E Ele te convida a descansar, porque o que é cuidado por Ele nunca se perde. Ore comigo pela última vez. Senhor, obrigado por esta palavra que tocou meu coração. Eu entrego a Ti meus sentimentos, meus planos e o destino do meu amor. Toma conta, Senhor, dessa história, desse vínculo, dessa pessoa. Que seja feita a Tua vontade, não a minha. Cura o que precisa ser curado, restaura o que precisa ser restaurado e fortalece o que vem de Ti. Dá-me sabedoria para esperar, fé para confiar e serenidade para descansar em Teus planos. Que o Teu Espírito Santo me guie sempre e que o Teu amor seja o centro de tudo em minha vida. Agora respire fundo. Sinta a presença do Espírito Santo envolvê-lo com paz. Acalme o coração, porque o céu já se moveu ao teu favor. As orações que você fez em silêncio foram ouvidas. Deus está alinhando corações, ajustando caminhos e preparando um desfecho cheio de propósito. Se esta palavra falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, que seja feita a tua vontade. Esse é o ato de fé que o céu espera de você. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que o amor de Deus nunca falha, que o amor do Pai te cubra, que a graça do Filho te sustente e que a presença do Espírito Santo habite em tua casa e em teu coração. Durma em paz. Descansa porque o Senhor vela por você. E lembre-se sempre, o amor que é cuidado por Deus jamais se perde. Ele floresce no tempo certo. A paz do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Até a próxima oração.